Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso primeiro programa, essa é a segunda parte da primeira aula. Então aqui está a declaração das bibliotecas, o stdio de input e output, da biblioteca padrão, stdlib.h, aqui o main, aqui começa o main nessa chave, aqui termina o main nessa chave, e aqui eu tenho a declaração de duas variáveis inteiras, int a e int b, de uma variável float, s. Então aqui está A, B e S. Então A é igual a 1, B é igual a 2 e S é igual a 3. Depois eu mando imprimir A, imprimir depois B e C, B e S. Certo? E aqui meu programa termina. Então vamos ver a execução desse programa no CodeBlocks. Eu tenho um outro vídeo aí. Caso você não consiga executar o seu programa no CodeBlocks, lá na aba Aprendendo C, tem um link com um vídeo de uma outra pessoa, de um rapaz, ensinando como é que você faz isso. Então, não consegui, apertei F9 e não consegui executar. O que é que eu faço? Entra lá na página, clica naquele link lá, naquele botãozinho que tem lá e vai abrir o YouTube e você vai ver como é que você faz. É um processo rápido, certo? Então tá aqui, int A, int B, inicializei duas variáveis A e B e uma de tipo inteiro e uma variável chamada S do tipo float, certo? Então tá aqui, o A vai receber o valor de 1, B vai receber o valor de 2 e o S vai receber o valor de 3. E aí eu vou imprimir A, depois eu vou imprimir B e S. Lembrando que para imprimir A aqui entre as aspas eu tenho que botar %D, e aí ele vai botar o valor de A nesse espaço do %D. Aqui eu tenho o %D e o %F, então ele vai botar o valor de B no %D e o valor de S no %F. Esse barra N é para quebrar a linha. Se eu quisesse imprimir um embaixo do outro, eu botaria entre um e outro sempre um barra N, para ele ir quebrando a linha, escrevendo um abaixo do outro. Posso até fazer isso depois para vocês verem. E aí, vamos executar, ou clica aqui, Build and Run, ou F9. Então, apertei aqui F9, meu programa vai ser executado, certo? Então, ele imprimiu A, que era 1, B, que era 2, e C, que era 3.000000. Aqui eu tenho 2, 4, 6 casas decimais, que é o padrão do tipo float, certo? Se eu quero imprimir só duas casas decimais, por exemplo, aqui eu boto um ponto 2. E aí, quando eu mandar imprimir agora, veja o que é que vai acontecer. 3.00. Se eu quiser com uma casa decimais, eu boto ponto 1. Então aqui a gente já sabe uma regra de formatação, ó, ponto, número de casas decimais que eu quero, %, ponto, número de casas decimais que eu quero, F, quando eu quiser formatar uma variável do tipo float, certo? Então, vou botar aqui o %D, depois desse eu vou botar o barra N, e aí depois desse, vou apagar esse espaço aqui para ficar alinhado, depois desse eu vou botar um barra N, eu vou apagar esse espaço aqui, e aí vamos ver que agora vai ficar, ó, ele vai escrever o 1, quebrar a linha, escreveu 2, quebrar a linha, escreveu 3, quebrou a linha de novo para aquela mensagem de pressionar qualquer tecla para continuar, que é padrão desse programa, certo? Que é essa linha aqui, System Pause. Você poderia não botar essa linha System Pause aqui também, não ia fazer muita diferença. Então vou apagar aqui só para vocês verem que não vai fazer diferença para a gente. Ele vai apresentar 1, 2 e 3 e vai dizer que o processo terminou aqui, foi executado em 0,45 segundos e pressione qualquer tecla para terminar, para fechar esse prompt de comando. Então vamos para agora para o exemplo 2. O exemplo 2 está aqui também, ó. Então aqui a gente tem o exemplo 2 e o exemplo 3. Algumas melhoras do exemplo 2 para o 3, só para vocês entenderem um pouco do que é programação. Então está aqui o exemplo 2. Vou executar ele. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer, certo? E aí, ó, eu estou querendo um valor. Mas que valor eu estou querendo? Então, eu vou digitar aqui qualquer coisa aqui, só para você entender. Quando eu vou fazer um programa, o meu usuário do programa ele não necessariamente vai ter acesso ao código. Então, eu preciso dizer que antes de um scanf, eu tenho que botar aqui um printf, dizendo digite
Então aí eu vou botar lá, digite 3 valores. E aí, agora, aqui deu um erro, ó, porque no fim de cada linha tem que ter um ponto e vírgula. Agora eu sei que é para digitar 3 valores, 6, ou 7 e 8. Então tá aqui o 6, o 7 e o 8. E a média deu 7. Pressione qualquer tecla para finalizar, enfim. Esse programa, ele faz a mesma coisa que esse programa, só que agora, ó, ele tem aqui, digite as 3 notas, ele lê as 3 notas, depois ele calcula a média, diz que a nota 1 foi tanto, a nota 2 foi tanto, a nota 3 foi tanto, e a média das notas foi o resultado que ele calculou aqui da soma das 3 dividido por 3, certo? Então vamos executar esse programa só para você entender. Você executa os dois aí no seu computador e vê a diferença da relação entre usuário e programa, certo? Então a minha primeira nota foi 5, a outra foi 8 e a outra foi 4. Então a nota 1 foi 5, nota 2 foi 8, nota 3 foi 4. E a média deu 5,66. Só que ainda tem muita casa decimal, né? Então eu já sei que aqui, se eu botar agora ponto 2 aqui, ponto 2 aqui, ponto 2 aqui e ponto 2 aqui, ele vai dar com duas casas decimais, certo? Eu sei também que a minha variável é float. Então, como vai estar dividido por um número ímpar, se aqui for um número par, pode dar vírgula alguma coisa, né? Vai dar um número fracionário, então tem que ser float. Se fosse int, eu não conseguiria calcular a média exata. Então, vamos executar aqui agora esse programa. Digite 3 notas, 6, 7, 2, não, 2 não, 9, né? É para passar. Então, a primeira nota foi 6,00, 7,00, 9 e a média deu 7,33, ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui? O main aqui, onde é que ele começa e onde é que ele termina, tá aqui. Quando eu clico na chave, eu vejo onde é que começa e onde é que termina. E aí, quando você define uma variável, depois, se você quer ler essa variável, usar essa função scanf, ó, %d é para ler a primeira variável, %d para ler a segunda, %f de novo, desculpa, %f para ler a terceira variável. Não esqueça esse i comercial, se por acaso eu esquecer um i comercial. Meu programa, na hora de fazer a leitura, quando digitar um número que eu der enter, ele vai apresentar um erro aqui, ó, vai dizer que o programa parou de funcionar, porque aqui era para ter um i comercial, certo? Então, no scanf, %f ou d, se for float ou int, e o i comercial, o nome da variável separadas por vírgula. Poderia ler de uma em uma, posso ler todas ao mesmo tempo também, uma depois da outra. E aí a média recebe a média dessas 3 notas, e aqui é só printf, que é uma interação com o usuário, ok? Essa era a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Depois pega os programas lá e vê a diferença entre a execução desse e a execução desse. Esse aqui tem muito mais informações de relação com o usuário, ok?